O que é perícia grafotécnica? Nesse vídeo aqui eu quero apresentar para você que não conhece absolutamente nada sobre perícia grafotécnica, mas que de alguma maneira caiu nesse canal e você precisa entender o que é perícia grafotécnica porque se interessou pela perícia grafotécnica e veio parar nesse canal. Esse canal aqui eu falo de perícia grafotécnica de uma forma descomplicada. Então, para você entender o que é perícia grafotécnica, a perícia grafotécnica ela tem como função identificar a veracidade de assinaturas ou de escritas. Olá, seja muito bem-vindo a esse canal onde nós falamos de perícia grafotécnica de uma forma descomplicada. Por certo, você viu algum anúncio nas redes sociais, clicou no anúncio nas redes sociais, caiu nesse canal, ou está buscando uma renda extra, ou está querendo fazer uma transição de carreira, está insatisfeito com o que ganha, quer complementar a sua receita mensal, e aí caiu aqui, porque aqui a gente sempre está falando de perícia grafotécnica, que é uma oportunidade para você trabalhar a partir da sua casa 100% online, né? E poder prestar serviço para todo o Brasil. O que é perícia grafotécnica? O nome já está dizendo, né? Que está ligado à grafoscopia, grafologia, né? E é uma técnica. Então, ou seja, né, ela é uma área técnica da grafoscopia. Então, o que nós vamos verificar aqui? É a escrita, é assinaturas, né? A perícia grafotécnica ela tem como função, dentro do âmbito de perícia, né? Dentro do âmbito forense, dentro do âmbito de processos, né? Forenses, ela tem como função identificar a autenticidade, a veracidade ou não de uma escrita ou de uma assinatura. E escritas você encontra em bilhetes, você encontra em cartas, você encontra em livros, você encontra em cadernos, você encontra em pichações, você encontra em tecidos, você encontra em tudo quanto é superfície que possa ter uma escrita, como era na antiguidade, nas pedras, você vai encontrar uma escrita. Por que você encontra a escrita sobre essas superfícies? Porque a escrita ela faz parte da comunicação do ser humano. Então, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, que enquanto o ser humano se comunicar através da escrita, então sempre haverá a perícia grafotécnica, porque a perícia grafotécnica ela tem como função principal, identificar se uma assinatura ou uma escrita é autêntica ou falsa. E por que isso precisa identificar se é autêntico ou falsa? Porque a comunicação por escrita, ela acaba numa sociedade gerando pontos controvertidos. Às vezes uma pessoa diz que escreveu algo ou não assinou algo, e outro diz, não, você escreveu, você não escreveu, o outro diz que você assinou, enfim, há situações controvertidas que precisam ser esclarecidas. E quando isso não acontece de uma forma extrajudicial, num consenso, isso provavelmente uma das partes vai levar isso a juízo, e aí, uma vez levando a juízo, vem um outro ponto que eu quero agora mostrar para vocês. Então, a perícia grafotécnica, ela trabalha para essa questão de identificar a veracidade ou a autenticidade de uma escrita ou uma assinatura ou não, se é autêntica ou não. E como que é feito isso? O perito grafotécnico, ele faz através de uma ciência, de uma técnica de confrontação daquilo que é a escrita ou aquela assinatura que está sendo questionada em juízo, ele vai coletar a assinatura ou a escrita daquela pessoa que está dizendo que não assinou esse documento, ou não escreveu aquele documento, ele vai coletar novas assinaturas, que nós chamamos de padrões, vai também pegar documentos da época que este problema aconteceu, vamos dizer que esse problema aconteceu, nós estamos no ano de 2024, que tem acontecido em 2022, ele vai pegar ali desde 2020 até mais ou menos 2024, que é esse ano, tudo que essa pessoa assinou naturalmente no dia a dia dela, vai recolher esses documentos, vai buscar em cartórios, vai buscar em faculdades, universidades, enfim, vai juntar uma série de escritas dessa pessoa, de assinaturas dessa pessoa, para confrontar com esta peça aqui que é a questionada.
Quando ele vai fazer essa confrontação, isso vai acontecer através de uma ciência, de uma técnica, como eu já disse aqui anteriormente. E essa ciência e essa técnica, ela traz 19 exames, que mais ou menos a média de 19 exames, porque tem um pouquinho mais, mas esses 19 são os principais, que já revelam se foi ou não esse punho escritor que está dizendo que não assinou, se foi ele ou não que exarou essa escrita ou essa assinatura nesse documento que está sendo questionado em juízo. Então, é através de confrontação de assinaturas ou de escritas que o perito faz o seu laudo pericial, faz as suas análises, sua perícia e depois, consequentemente, o seu laudo pericial. E nós, como peritos, nós atuamos em 2 âmbitos. Quais são esses âmbitos? É a perícia judicial, que eu vou explicar para vocês aqui agora, que ela vem através de nomeações. O que é isso aí, Amaury? Através de nomeações. Nomeações são chamados, são intimações feitas por juízes. O perito grafotécnico, uma vez ele estando capacitado, com seu certificado emitido, e ele tendo já condições de se cadastrar nos tribunais, então ele faz um cadastro nos tribunais, e a partir daí ele fica à disposição dos juízes daquele determinado tribunal. Por exemplo, Tribunal do Estado de São Paulo. Se o perito se cadastra para a cidade de São Paulo, tem vários juízes e diversas varas cíveis. Então ele vai se cadastrar em todas elas, vai deixar lá o seu currículo para ser o quê? Chamado, nomeado pelo juiz, mediante a uma possível demanda que o juiz tenha nesse tribunal para fazer uma perícia. Então, o juiz, por que o juiz precisa, de um perito grafotécnico? Por que o juiz precisa nomear um perito? Ora, o juiz e um advogado, eles estudaram o ofício do direito. Então, quanto ao ofício do direito, eles não precisam nomear um perito e falar assim, me ajuda aqui com a lei tal, me ajuda aqui com a lei tal, com o código tal, enfim. Ele não precisa disso, porque esta disciplina eles dominam, eles são experts nessa disciplina. Estudaram, o juiz, ele passou no concurso público mais difícil do país, precisou estudar muito, então ele conhece tudo sobre lei, ele não precisa de nenhum auxiliar da justiça ali para que possa dar para ele suporte na lei. Agora, quando se tratam de questões técnicas, aí o juiz vai fazer o quê? Vai pedir para que o seu assessor nomeie um perito grafotécnico, se o caso for de escritas e assinaturas. Para um caso onde uma pessoa está dentro de uma fábrica, trabalhando, leva um escorregão num piso molhado, quebra uma perna, para saber o tempo que essa pessoa vai ficar afastada, qual a indenização que ela vai receber, vão ter que recorrer, os juízes, os advogados de autor e de réu, vão recorrer a um perito da área médica, um ortopedista, ele que vai ser capaz de dizer aquela lesão, que é aquela fratura, por quanto tempo que esse funcionário ficará afastado, ok? Do trabalho. E se for, por exemplo, uma pane elétrica numa indústria? Ok, uma pane elétrica numa indústria, então um juiz vai precisar do auxílio de um engenheiro elétrico, que vai poder avaliar todos esses quadros de energia, todas essas fiações, da onde veio esse curto-circuito que deu esse problema e incendiou lá essa fábrica. Um exemplo, tá bom? Então aí ele nomeia um perito engenheiro elétrico. Perceba, então, que para as áreas técnicas, as diversas áreas técnicas, vai ter perícia tudo quanto é área. Agora, a perícia grafotécnica, por que ela demanda mais trabalho? Porque ela é parte da comunicação do ser humano. A todo momento o ser humano ou está escrevendo ou está assinando, e isso faz com que maior pontos de atritos vão surgir quando o ser humano se comunica. Até verbalmente, isso acontece.
por escrita não é diferente, tá bom? Então, aqui está uma área, a perícia judicial. Essa perícia judicial, ela vem após a sua capacitação, você vai lá e vai agora se submeter a um cadastro nos tribunais, a se apresentar para esse juiz, e a partir daí você vai conseguir já ser nomeado por juízes. À medida que vai tendo a demanda, ele vai chamando. Mas eu disse que eram dois âmbitos que o perito grafotécnico pode trabalhar com a perícia. Aí vem a perícia extrajudicial, que é o segundo âmbito. E onde esse perito vai trabalhar? Ora, se ele não estiver sendo nomeado pelo juiz naquele determinado processo, ele vai poder apresentar os seus trabalhos tanto para o autor quanto para o réu, na pessoa dos seus advogados que representam eles dentro de um processo. Então, o juiz, não nomeando o perito, por exemplo, Amaury, eu vou lá, olho nesse mesmo processo que ele nomeou um perito, que foi o Pedro, por exemplo, e aí eu olho nesse processo e falo, bom, tem autor e tem réu, eu vou entrar em contato com os dois para ver se um deles me contrata para eu fazer o mesmo trabalho que o perito do juiz vai fazer para o juiz. Por quê? Porque a lei garante a autor e réu a ampla defesa e trazer essas provas antecipadas também dentro do processo para ser confrontadas com a prova do juiz, tá certo? Então, você tem a possibilidade aqui de trabalhar tanto para o autor quanto para o réu, agora não mais nomeado por um juiz, mas fazendo o quê? Uma venda do teu serviço para escritórios de advocacia, advogados autônomos e departamento jurídico de empresas que representam ou o autor ou o réu dentro de um processo. Aqui estão as possibilidades de um perito grafotécnico trabalhar em dois âmbitos, a perícia judicial e a perícia extrajudicial. Amaury, ok, entendi como funciona, me diga aí, quem pode ser o perito grafotécnico? Pode ser o perito grafotécnico em 97% dos tribunais do Brasil, e já explico por que 97%, aquelas pessoas que têm o ensino médio completo. Se você já tem o ensino médio completo, você já está qualificado para fazer um curso de perícia grafotécnica e se tornar um perito grafotécnico. Se você ainda não tem, precisa completar o ensino médio para poder se qualificar, ok? Não dá para ser de outra forma. Agora, esses outros 3% que faltaram aí é porque são alguns tribunais do Brasil que, por eles terem autonomia, então eles exigem o curso superior. Exigindo o curso superior, não há que se preocupar. Se você é uma dessas pessoas que só tem o ensino médio completo e mora num estado onde a exigência é o ensino superior, você não tem que se preocupar, porque o trabalho é 100% online, então você vai poder trabalhar para todo o Brasil. E isso te faz a grande diferença. Você não trabalha para o seu estado, mas dentro da sua casa você trabalha para o Brasil todo. E isso é o que importa, há uma demanda muito grande em todo o Brasil. Perfeito? Agora, também não precisa prestar concurso público. Quando a gente fala em perícia, as pessoas já confundem com perícia criminal, que é aquela perícia que precisa fazer concurso público, precisa passar pela academia de polícia. Não. Aqui nós estamos sendo auxiliares da justiça, contratados de forma autônoma por juízes e advogados. E eu já disse, de forma autônoma. Então, você é um profissional autônomo, que não vai precisar passar também por um processo seletivo, de entrevista, nada disso. Você vai fazer uma apresentação online, né? Vai mandar uma apresentação sua para o juiz, para ele saber que você se cadastrou, mas você não vai precisar passar por uma entrevista com ele. Você não precisa abrir empresa, você pode trabalhar no seu CPF, são vantagens. E olha o outro aqui, que é uma grande dúvida que tem no mercado. Ah, mas eu nunca trabalhei na área e não tenho ninguém conhecido na área. Não precisa ser amigo de juiz, nem de advogados, nem pode ser, porque até o 3º grau consanguíneo e de afinidade
não pode atuar no processo um perito, por exemplo, que for amigo do autor, amigo do réu ou amigo do juiz. Não pode, até o 3º grau consanguíneo. A lei não permite, para uma proteção justamente que não haja esse tipo de indicações aí, tá bom? E o mercado, como que é um mercado de perícia grafotécnica? Para você entender, o Serasa Experian, ele faz uma pesquisa todos os anos sobre o nível de fraudes no Brasil. E este ano, não diferente dos demais, ele constatou que o brasileiro sofre uma tentativa de fraude a cada 8 segundos. Então, quando o brasileiro sofre uma tentativa de fraude a cada 8 segundos, é um dado alarmante e estarrecedor, mas, ao mesmo tempo, ele sublinha a oportunidade que você tem de atuar numa área onde há uma efervescência de todo um trabalho, de toda uma demanda. Então, por ser a escrita uma forma de comunicação do ser humano, ela o tempo todo está gerando pontos controvertidos, problemas para serem resolvidos nos tribunais. Então, a perícia grafotécnica, ela não se resume à análise tão simplesmente de assinaturas, mas sim, ela é parte de uma comunicação do ser humano, né? E quais as frentes de remuneração de um perito? Bom, aqui o perito, a gente entende que é o seguinte: ele recebe quando ele é nomeado por um juiz. E qual é o valor, Amaury? Qual é o valor que um perito ganha? Em média, são pagos honorários de R$ 1.500 a R$ 3.000 por uma única assinatura que você pericia. Você também é pago pelo autor ou pelo réu quando você trabalha numa perícia extrajudicial. Você pode ainda trabalhar para cartórios, para instituições financeiras e até mesmo para outros peritos. Então, para você que não conhecia o que é a perícia grafotécnica, a perícia grafotécnica é uma excelente oportunidade para você que quer trabalhar 100% online, dentro da sua casa, apenas com um computador, com sinal de internet. Você vai conseguir receber nomeações de juízes através de e-mails, de mensagens para o WhatsApp, onde você vai receber lá a oportunidade, dentro da sua casa, fazer uma análise de assinatura e ganhar entre R$ 1.500 a R$ 3.000 por uma única assinatura. Então, faça as contas que, se você fizer 2, 3 no mês, você já atinge um valor de remuneração maior que 83% da população no Brasil, que só ganha R$ 2.500. Se você fizer 2 perícias, você já está ganhando acima de 83% da população no Brasil. E como você vai desenvolver essa atividade? É em todo o território brasileiro, como eu disse aqui, 100% online. Amaury, mas e equipamentos? São equipamentos caros? Não, pelo contrário, o investimento e as barreiras de entrada na perícia grafotécnica são muito baixas. Você vai precisar de, assim, de primeira mão, é uma lupa de mão que não passa de R$ 64 na Amazon. Uma lupa conta-fios que deve estar em torno também, mais ou menos aí de uns R$ 40. E esse microscópio USB, ele não custa mais do que R$ 79 também na Amazon, tá? E depois você vai ter outros equipamentos que aí já passa a ser uma opção tua, porque, por exemplo, um scanner de mesa, você não precisa ter ele num primeiro momento, porque você tem vários serviços, né, na rua de copiadoras, de gráficas, que podem fazer um escaneamento de uma imagem para você. Mas se você quiser comprar um scanner de mesa, também ele está por volta aí de uns R$ 700. Certificado digital, para que é isso aqui, né? O certificado digital é para quando você for nomeado, como todos os processos são digitais, e se abre a possibilidade de você trabalhar 100% online, acessando do seu computador o processo para o qual você foi nomeado, você precisa ter uma assinatura digital, você precisa ter algo que garanta a segurança do tribunal e a sua segurança de que você pode transitar dentro daquele processo sem ser qualquer outra pessoa, e sim a pessoa que foi nomeada pelo juiz. Então, você precisa de
certificado digital quando você for nomeado. E quando você for nomeado, já entenda que você vai receber, então, de R$ 1.500 a R$ 3.000. E um certificado digital hoje, que é o que a gente usa, né, o A3 com token, ele custa em torno hoje de R$ 239, mais ou menos, ou 198 que eu vi a última vez. Mas você veja que são equipamentos baratos. Aí um notebook, um PC, com Word, porque a gente utiliza o Word para digitação e para fazer as marcações desses exames grafoscópicos, e um sinal de internet. Pronto, aqui está todo o teu laboratório e toda a tua oportunidade para trabalhar com perícia grafotécnica. Se você tiver alguma dúvida disso aqui, como é que você faz agora? Olha, é simples assim. Você quer aprender mais sobre perícia grafotécnica? Comenta aqui na descrição desse vídeo, perícia grafotécnica. Eu vou entender que você quer mais informações, vou voltar no seu comentário, vou deixar um link para você poder acessar a minha pessoa e eu te dar todas as explicações necessárias, onde você vai poder tirar todas as suas dúvidas restantes e vir a ser um aluno de perícia grafotécnica, o próximo perito grafotécnico, trabalhar para todo o Brasil através do curso Segredos da Perícia, Protocolo 8X. Eu espero que você tenha entendido o que é perícia grafotécnica e eu tenha conseguido nesse vídeo te trazer um número de informações de forma bem clara para que você possa agora tomar a sua decisão de forma mais segura, se você quer uma renda extra, ou quer uma nova profissão, ou que você queira, por exemplo, trabalhar no conforto da sua casa, perto daqueles que você ama, e aí está aí a perícia grafotécnica com uma excelente oportunidade para você entender. Lá atrás, há 5 anos atrás, quando eu tinha uma situação bastante complicada de uma quebra de empresa, quando eu tinha o meu filhinho com 1 ano de vida, a perícia grafotécnica surgiu na minha vida e nos primeiros 10 meses de atuação eu já fiz R$ 170 mil, que me deu a possibilidade de pagar não só a minha dívida do passado, vim pagando ela, e sustentar o meu filho e dar um suporte à minha família também. Se você quer uma profissão que você vai ser valorizado, que você vai ter para o resto da sua vida, você começa a trabalhar hoje só para quando você quiser, não vai passar mais por nenhuma humilhação de um processo seletivo, muito menos de um processo demissional. Você vai poder trabalhar sem prestar um concurso público, usando o diploma de qualquer área que você atua hoje. Eu sou farmacêutico, eu sou pedagogo, eu sou contador, eu sou administrador, eu sou economista, eu fiz letras, enfim, não importa. Você aprende perícia grafotécnica em apenas 50 horas em videoaulas gravadas, que é o meu curso Segredos da Perícia. Tem um suporte de 6 meses comigo lá, dentro do grupo fechado Telegram, onde essa turma, por exemplo, nós estamos lá diariamente tirando a dúvida, para que em 6 meses você já esteja voando alto, como meus alunos estão lá, com 30, 40, 50 nomeações, 70 nomeações. Agora, a vida é fácil? Não, eu não vendo facilidade aqui. O que eu vendo para você aqui é uma situação de ganhos que você pode ter. Liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade de tempo, se você aplicar toda a técnica e toda a metodologia que eu te ensino dentro do curso Segredos da Perícia, Protocolo 8X. Protocolo 8X por quê? Porque no próximo vídeo eu vou te explicar que trabalhar sendo nomeado por juízes vai ser apenas uma renda extra dentro da profissão para você. Mas o grande ganho que fica todo o dinheiro sobre a mesa, que eu vou te ensinar a ganhar esse dinheiro, é na perícia extrajudicial. Não mais vai depender de nomeações de juízes, mas você vai ter todo o controle da sua operação na sua mão para você poder fazer o quê? Métricas do seu negócio. Com quantas empresas eu falei, com quantas delas eu consegui elevar o nível de consciência, quantas delas eu despertei o interesse, quantas delas manifestaram o desejo de fechar um negócio comigo e quantas delas fecharam comigo esse negócio. Toda essa métrica você consegue ter, e quem tem métricas consegue não só melhorar o seu negócio, como também escalar, e é isso que eu vou te ensinar numa próxima aula. Se você gostou dessa aula, não esqueça de deixar o seu like aqui, vai aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque para mim é muito importante que você dê relevância ao meu conteúdo, e aí o YouTube acaba distribuindo esse conteúdo para mais pessoas que tenham interesse assim como você. Forte abraço, um beijo no coração, nos vemos no próximo vídeo.